se assim podemos chamar, dedicá-lo quase que em exclusivo à família e desde que fui pai, à minha filha e consequentemente à minha mulher. De resto, procuro naturalmente ser humilde, sem esconder que a cada conquista naturalmente tenho sempre e sinto sempre alguma vaidade, não apenas em mim e naquilo que conquisto, mas em todos aqueles que contribuíram para essas conquistas. E de facto também procuro valorizar quem está comigo, os amigos principalmente. Não preciso de muitos, preciso é que os poucos que estão comigo sejam leais e que me digam aquilo que sentem e não aquilo que eu quero ouvir. Só assim é que nós evoluímos e também só assim é que nós podemos fazer uma introspeção maior sobre quem somos e as atitudes que vamos tomando na vida. Muito bem, Mister. Eu pessoalmente sabia grande parte disso, porque vamos falando algumas vezes, mas é sempre bom quem nos está a seguir e quem está a entrar neste momento ainda na sala e são várias pessoas, ficar a conhecer também um pouco do que é o selecionador, o nosso selecionador da AFL. E agora, precisamente entrando naquele campo que nos traz aqui, e o Mister vai me permitir que eu diga, e sabe que é verdade, que eu nestes últimos meses o futebol online tem acompanhado bastante a seleção da Associação de Futebol Lisboa. E quando digo bastante é estar em cima das convocatórias, cada vez que sai uma convocatória eu rapidamente a publicava no futebol online. Ainda a semana passada tinha aqui, e o Mister não vai levar a mal, mas tinha aqui o Rodrigo Pinto a dizer, ou eu sabia das convocatórias precisamente pelo futebol online. Assim que elas entravam eu sabia logo se estava convocado ou não. Mas depois veio o reverso da medalha, que é, se calhar, o tornar tão exposto a esta situação da AFL permitiu aos seguidores, neste caso, uma coisa que antes se calhar não tinham, que era uma maneira de se expressarem. Porque antes, eu sei, eu já tenho uns aninhos disto, como diz o outro, que as convocatórias são enviadas para os clubes de forma oficial e depois o clube avisa ao jogador e ponto final. Ao tornarmos isto exposto, digamos assim, em público, com as menções que eu fazia no futebol online, rapidamente começaram a surgir, a mim não, mais diretamente assim, não é? As críticas e este jogador não é convocado, e este é que é bom e devia ser, e são sempre os mesmos, era um rol de críticas que iam sempre aparecendo. Mister, a primeira pergunta que faço em relação a este tema é, na sua maneira de ver, porquê esta polémica toda que começou a aparecer ali em finais de setembro, princípios de outubro, cada vez que o futebol online publicava uma convocatória da Associação de Futebol Lisboa? A polémica, se assim quisermos chamar, eu para mim vejo estas coisas todas sempre com um lado positivo, porque procuro, acima de tudo, ver o lado bom das pessoas e não mau. E não vejo na esmagadora maioria dos comentários, às vezes menos positivos, que seja um ataque pessoal, mas sim o facto das pessoas gostarem de ver atletas dos seus clubes numa seleção distrital. Porque, de facto, uma seleção distrital é um espaço de elite, onde só deverá haver espaço para os melhores, ou para aqueles que se evidenciam no momento em que a seleção distrital está em atividade, e, de facto, quem se manifesta, desde que seja de forma educada, eu não tenho qualquer problema com isso, não fico minimamente melindrado, porque acho que é uma forma das pessoas deitarem para fora aquilo que sentem quando veem que na convocatória não está quem tinha uma expectativa que estivesse. Contudo, naturalmente que as escolhas têm que ser tomadas e da mesma maneira que nós como treinadores à sexta-feira temos que fazer uma convocatória de 18 num plantel de 24 ou de 25 ou de 26, também numa seleção distrital há jogadores que ficam de fora, neste caso são muitos mais, como é lógico, porque temos mesmo muitos jogadores possíveis de ser chamados e é natural que haja sempre alguma frustração quando não o são, porque todos trabalham afincadamente nos seus clubes, os seus treinadores também trabalham afincadamente para os potenciar e naturalmente que quando sai uma convocatória com 23 ou 26 jogadores, os outros 1.900 não sendo chamados, é natural que haja alguma frustração.
eu cheguei a falar consigo, eu entre aspas digo, na brincadeira, que você acabou por me dar um mini curso do que era isto das convocatórias da Associação para Lisboa, porque falávamos várias vezes após precisamente essas convocatórias, e até cheguei várias vezes a comparar consigo a questão do engenheiro Fernando Santos na Seleção Nacional, porque também quando saía as convocatórias da Seleção Nacional vinham as críticas, mas aí as críticas eram mais direcionadas sempre para os três grandes. No caso da Associação para Lisboa, cada vez que saía uma convocatória, apontava-nos sempre, e eu cheguei a ver comentários, o jogador A que é muito bom, que está na terceira divisão, o jogador B que é muito bom, que está na segunda, mas isso depois empurrava-me para uma outra questão, que é que eu vou colocar a seguir, é que muitas pessoas não sabem, mas uma convocatória da AFL e, seguindo as regras da FIFA, tem que responder a certos e determinados critérios, certo? Da UEFA. Da UEFA, peço desculpa. Da UEFA. Sim, sim. Sim, o regulamento da UEFA é claro e baliza quem é que pode e quem é que não pode participar nesta Taça das Regiões. A Taça das Regiões tem naturalmente um regulamento da UEFA que é depois adaptado por cada federação em função da sua realidade e daquilo que também são as suas ideias para este tipo de competição que é amadora. E à parte internacional nós depois podemos lá ir, mas focando aqui acima de tudo a parte nacional, temos aqui realmente algumas restrições e que neste ano em particular já não estávamos a aprender, no primeiro ano em 2006 sim, 2015 quando começou foi mais difícil porque estávamos ainda a familiarizar-nos com o processo, que era um processo praticamente novo, e de facto tivemos ali algumas situações mais ingratas e naturalmente quem dá mais a cara acaba por ser o selecionador, isso é natural e quem está num cargo como este tem que ter capacidade para lidar com essas situações menos positivas, mas essas regras, e para não me alongar muito, são muito claras. Em primeiro lugar, não podemos chamar jogadores que já tenham sido profissionais, ou seja, que tenham assinado ou celebrado um contrato profissional, independentemente da competição em que tenham estado inseridos. Em segundo lugar, não podemos convocar jogadores que, mesmo não tendo sido profissionais, tenham jogado em competições profissionais. Em relação a estrangeiros, nós podemos convocar estrangeiros, é uma decisão nossa, e quando eu digo nossa, a Associação de Futebol de Lisboa, portanto, direção e staff técnico, não convocar jogadores estrangeiros para valorizarmos o jogador nacional. Porque se nós convocarmos jogadores estrangeiros, estamos a tirar espaço ao nosso jogador nacional e, tendo em consideração que estamos a representar ou que iremos representar Portugal no caso de sermos apurados para a fase internacional, eu e tanto a direção da Associação de Futebol de Lisboa como eu e os meus colegas entendemos que devemos deixar de fora os estrangeiros. Não para discriminar ninguém, não nada disso, mas sim para valorizar o que é nosso. Exceções a esta regra serão naturalmente jogadores estrangeiros que estejam em Portugal há algum tempo, portanto já estejam de alguma forma aqui a sua presença consolidada e que por este ou outro motivo possam não ter conseguido ainda naturalizar-se. Contudo, essa exceção não existiu, não houve necessidade, porque de facto a qualidade que nós identificámos nos nossos jogadores era mais do que suficiente para alcançar os objetivos a que nos propusemos. Eu recordo-me na altura, e logo nas primeiras convocatórias, uma das críticas, e foi quando eu comecei a abordar mais em off consigo esta situação das convocatórias, um jogador que saltou logo para a mesa em relação a não ser convocado, porque a qualidade é inegável, foi o caso do Miguel Pinto, atual jogador do Belenenses, na altura estava no Pedro Pinheiro. E muita gente dizia, mas como é que é possível o Miguel Pinto não ser convocado, um dos melhores jogadores da primeira divisão, e foi quando nós abordámos esta situação. Isto é a prova que muita gente às vezes fala sem conhecimento de causa. No caso do Miguel, porque o Miguel já tinha sido profissional, se não me falha a memória, até no estrangeiro, na Alemanha, penso eu. Certo. Ou nós também falhamos. E nós temos uma plataforma, nós, quando eu digo nós mais uma vez, a Associação de Futebol de Lisboa, temos uma plataforma chamada da Família do Futebol, associações e federação, onde inserimos os dados dos jogadores e nessa plataforma aparece-nos o registro desportivo dos atletas.
se foram amadores, se foram profissionais, onde é que andaram, etc. Contudo, esse registro por vezes é cego. E o que é que acontece? Acontece que se um jogador tiver ido para a França, para a Itália ou para outro país e tenha assinado um contrato profissional, muitas das vezes essa informação não está disponível na plataforma. E nós temos uma de duas opções. Ou partimos logo do princípio que esse jogador foi profissional e não o convocamos, ou chamamos o jogador, ou tentamos, antes de o chamar, esclarecer com ele se de facto ele foi profissional ou não. Isso aconteceu-nos com um dos jogadores e que ele próprio na altura nos disse logo que achava que tinha sido profissional, aliás, tinha sido profissional, era inegável. Se tinha assinado um contrato ou se esse contrato tinha entrado na federação respectiva ou não, já é outra coisa. E de facto estas situações por vezes acontecem e nós temos vários jogadores, e isto é um sinal da qualidade da nossa primeira divisão, essencialmente, que já foram profissionais porque estiveram no estrangeiro, porque aproveitaram aquela fase em que o jogador português saía muito para fora e que ia à procura de uma oportunidade. Portanto, e estamos aqui logo muito limitados. Portanto, à partida aqueles jogadores que a opinião pública, por norma, coloca o carimbo de craque, ou de que seria realmente uma escolha inquestionável, estão excluídos e não os podemos chamar. Eu só para tocar aqui num ponto, não me alongo também muito. Esteja à vontade, a questão dos jogadores profissionais e dessa crítica que por vezes surge, porque é que este não foi, por desconhecimento, essas são aquelas críticas que nós não vamos a mal. Eu às vezes até tomo a iniciativa, apesar de não ser muito adepto de nós irmos para o Facebook comentar e esclarecer, porque isso tem sempre duas interpretações, é a nossa e de quem lê, mas por vezes até tento, às vezes por mensagem privada, a essas pessoas responder e esclarecer para que de facto elas não fiquem com essa dúvida e que essa dúvida não alimente ainda mais dúvidas. Penso até que fiz contigo numa outra situação de esclarecer para que de facto não haja aso que o fogo ganhe uma maior dimensão sem necessidade e que as pessoas passem depois às vezes por papéis evitáveis. Isto coloca-se também até na convocatória às vezes de jogadores. E eu recordo-me, sem mencionar, porque eu não quero de maneira alguma ser polémico, mas recordo-me que assim que saiu a primeira convocatória, um clube de forma não muito correta no meu entender, mas foi oficial e foi tratada de forma também oficial, internamente, que essas coisas são assim mesmo. Houve até a cordialidade da parte da pessoa em questão, numa primeira fase, de o fazer também por mensagem privada, depois, posteriormente, entendeu seguir outro caminho, mas assim que a primeira convocatória saiu, foi logo criticado porque é que não estavam os jogadores de um determinado clube na convocatória e porque nunca se tinha ido ver um jogo e mil e uma coisas que se disseram. O que é facto é que à data desse ano nós já tínhamos visto 2 jogos. Inclusive, eu já tinha visto um jogo desse clube. Portanto, isso de facto ninguém foi chamado porque o selecionador entendeu, e é soberano nessa matéria, entendeu que não havia, naquele momento, nenhum jogador que fosse justificável chamar para aquele primeiro treino. Não quer dizer que para o segundo ou para o terceiro treino não estivessem equacionados um ou outro jogador para ser chamado. Portanto, às vezes eu acho que os clubes, mas às vezes as pessoas, porque eu não confundo as instituições com uma ou outra pessoa, às vezes precipitam-se e essa precipitação tem consequências. E de facto acho que devemos todos ter um pouco mais calma, respeitar o trabalho uns dos outros. O selecionador e a associação também não se envolve no trabalho e nas escolhas dos clubes quando formam plantéis. Portanto, acho que também deve haver algum respeito mútuo, e tem havido, estamos a falar de casos muito isolados, na grande maioria, e eu falo com a grande maioria dos treinadores, e também não tenho problema nenhum de falar com dirigentes se for necessário, principalmente quando me desloco aos jogos para ir ver os jogos. Não anuncio que vou, mas quando estou presente também não me escondo. E de facto há essa abertura para falar com as pessoas. O Facebook acho que é o último recurso e também não contem comigo enquanto eu aqui estiver para discutir o que quer que seja no Facebook. Se quiserem, têm o meu contacto, que ele é público, podem perguntar-me aquilo que entenderem, que eu, de forma humilde e aberta, dou sempre as minhas justificações, sem qualquer problema com isso. E permita-me lhe acrescento, tem sempre a porta aberta do futebol online para esclarecer quem quiser. A questão aqui é precisamente essa, é que as redes sociais, para mim, na minha opinião pessoal, têm muitas vantagens, mas depois também têm estas desvantagens, e era aquilo que eu dizia no início, ou seja, as pessoas viram ali uma maneira
de mandar cá para fora aquela a não concordância que tinham com determinadas situações. Só que, lá está, e como venho a referir aqui ao longo dos programas que temos tido, há muitas maneiras de revelar essa não concordância, desde que o princípio da elevação e do respeito sejam mantidos. Lá está, como você disse bem, na maior parte das vezes isso aconteceu, houve um ou outro caso pontual em que tal não aconteceu. Mister, vai-me permitir fazer aqui um pequeno desvio, mas eu tenho aqui uma questão, eu vou desviar-me só da questão AFL por um momento e voltamos já à conversa sobre isso. Tenho aqui uma questão do seu colega, o membro da direção da Associação de Futebol de Lisboa, o Sr. Manuel Castelo, que coloca a seguinte questão ao Mister. Qual é, na sua opinião, a relevância da certificação dos clubes na sua sustentabilidade futura? E eu meto-lhe já esta questão porquê? Porque isto vão surgindo N questões ao longo do programa e eu, se não meter já, daqui a bocado já não consigo apanhar. Por isso é que vou já meter esta questão do Sr. Manuel Castelo. Se quiser responder, Mister, esteja à vontade. Claro. Qual é a importância, na sua opinião? Claro que sim. E desde já mandar um abraço ao Manel e aos restantes colegas de direção e também ao Presidente, se for o caso de estar a ouvir, que têm feito um trabalho fantástico e não nos têm deixado faltar nada às seleções, na pessoa do nosso Vice-Presidente, o José Manuel Rodrigues, que tem sido um líder nato e que tem, de facto, levado água a bom moinho num trabalho muito, muito bom que se tem feito nas seleções nos últimos anos. E que, de facto, sem ele também, e verdade seja dita, com o apoio dos seus colegas, este trabalho meritório que nós temos feito e que tem levado a Associação de Futebol de Lisboa e o trabalho dos seus clubes, não era possível. Respondendo diretamente a essa questão, que é muito pertinente, e eu, fazendo parte da subcomissão da Associação de Futebol de Lisboa para a certificação das entidades formadoras e escolas de futebol, nomeadamente com a intervenção direta no critério 3 e 4, que respeitam ao recrutamento e à questão da formação desportiva, tenho verificado no terreno que os clubes, desde que este processo se iniciou, têm mudado muito o seu processo formativo. E este processo da certificação tem uma força muito grande. Tem riscos, naturalmente que tem riscos, mas acima de tudo, e acho que nós devemos focar-nos no que é positivo, tem uma força muito grande na valorização do jogador, neste caso, não vou dizer português, porque os clubes também têm jogadores estrangeiros, mas acima de tudo, e essa tem que ser o nosso alvo, na valorização do jogador português. Os clubes com o processo de certificação são, de certa forma, convidados a melhorar as suas infraestruturas, a melhorar o seu corpo técnico, a melhorar o seu staff clínico, a garantir que os mesmos tenham formação, os próprios dirigentes, por força também da aposta que a Federação tem feita na formação de agentes esportivos e também as próprias associações, melhoram também as suas competências e as suas valências técnicas e associativas. Portanto, este processo tem tudo para que os clubes se possam reorganizar, possam, de facto, ter linhas orientadoras nas várias áreas de intervenção com que todos os seus funcionários e colaboradores se possam identificar. Os pais das crianças que inscrevem hoje em dia os filhos num clube vão ter também a garantia de que aquele clube, estando certificado, tem determinadas valências e vantagens para os seus filhos. Isto obriga que os treinadores também obtenham cada vez mais formação, não fiquem para trás, porque quem ficar para trás, o comboio está em andamento, julgo que não vai parar, e quem não o apanhar vai efetivamente sentir isso no terreno e vai ter dificuldades. Portanto, eu acho que este processo é fundamental para que nós, a médio e longo prazo, possamos aumentar significativamente não só a qualidade do jogador, como também, como consequência, será naturalmente a evolução do jogador, mas antes disso tudo, melhorar a capacidade e a qualidade de trabalho dos nossos dirigentes e dos nossos treinadores e dos demais agentes desportivos. Ok, muito obrigado, Ministro, por esclarecer esta questão, no caso do Sr. Manuel Castelo que nos colocou. Já há aqui várias, eu vou, à medida que vão surgindo, tentando encaixá-las aqui pelo meio, parecendo-me pertinentes ou não. Voltando a... Sim, Ministro. Desculpe interromper, só para fazer aqui uma ressalva. Este trabalho da certificação tem sido um trabalho hérculeo de todas as associações, no nosso caso em particular da Associação de Futebol de Lisboa,
que tem muitos clubes. Nós, todos os anos, isto é um processo que é anual e vai-se renovando todos os anos, obriga a que uma equipa da Associação de Futebol de Lisboa, composta por várias pessoas, se dedique diariamente ao trabalho dos clubes e que acompanhe diariamente. Neste momento, não sendo possível estarmos fisicamente nos clubes, estamos praticamente todos a fazer um trabalho também de acompanhamento por videoconferência, por telefone, dos clubes, no sentido de os ajudarmos a garantir que nenhum clube fica para trás. E também aproveitar para deixar aqui uma mensagem para todos os clubes que ainda não aderiram ao processo de certificação ou que estão ainda numa fase embrionária, que tenham coragem, porque nós vamos fazer esse caminho com eles. Obrigado, Mister. Vamos então voltar ao tema seleção da Associação de Futebol de Lisboa. Falámos algumas vezes em off, os dois, lá está, devido a esta polémica. E a polémica, como comentámos muitas vezes, vai sempre acontecer, porque uma seleção de jogadores está sempre envolta em polémica, porque aquilo que uns consideram muito bem, os outros vão considerar muito mal, ou seja, é impossível fazer uma seleção de jogadores num lote enormíssimo, e há pouco falámos de cerca de 2.000 jogadores, escolher 20 é impossível acertar na escolha que todos achavam por bem. Mas há aqui outro tema, Mister, quando você faz as convocatórias e que passa ao lado de muita gente, por vezes a qualidade do jogador não é suficiente, até pode ser suficiente para a presença num treino, naqueles treinos semanais à quarta-feira, pode ser suficiente essa qualidade, mas depois há muitas coisas que envolvem, e eu falava aqui na semana passada, quando tive aqui 4 jogadores da Associação de Futebol de Lisboa, falava com eles precisamente desse tema, que era, entre outros fatores, um deles, por exemplo, é a integração num grupo. Ou seja, o jogador até pode ter muita qualidade, mas o Mister, enquanto selecionador, tem que ver outros pontos para além da qualidade, certo? Naturalmente, Hugo, só em termos de introdução. Eu, em conjunto com os meus colegas, e desde já mando-lhes um abraço, o Álvaro, o Tiago, o Pedro, o Carlos, o Armindo, o Zé Rodrigues já mandei há pouco, portanto, todos aqueles que fazem, o Tiago Freixo, todos aqueles que fazem parte da minha equipa técnica, em conjunto, fomos 5, vimos entre agosto e, agosto, setembro, outubro, 50 jogos. Entre os 5, em 3 meses, vimos 50 jogos. Portanto, é preciso que as pessoas percebam que para se verem 50 jogos em 3 meses, é de facto necessário um empenho considerável destas 5 pessoas. E muitas das vezes, alguns desses jogos vimos a 2, outros vimos todos, alguns jogos vimos só uma parte, outros vimos os jogos completos, em função também do objetivo com que íamos ver esses jogos. Nós não vamos ver equipas jogar futebol, nós vamos ver jogadores a terem determinados comportamentos, quer sejam técnicos, quer sejam táticos, quer sejam comportamentos para com os adversários, para com os seus treinadores, para com os árbitros. E isto, para mim, é o mais importante, é o comportamento dos jogadores, o controlo emocional dos jogadores. E muitas das vezes, quando detecto um jogador que tem muita qualidade, mas que num determinado jogo, e nós não vimos só um, tentamos ver 2, 3, 4 jogos em algumas equipas, principalmente aquelas em que estão o maior número de jogadores que nós entendemos com perfil para integrar este grupo, por vezes detectamos uma ou outra atitude que não gostamos. E a nossa reação não é excluir esse jogador, é chamá-lo e confrontá-lo com essa atitude perante os outros. Não é humilhar ninguém, Hugo. E não há um único jogador que possa dizê-lo que nós, perante o grupo, o fizéssemos. Não. É chamar a atenção que o espaço de uma seleção distrital é um espaço de elite. E no espaço de seleção distrital não há lugar para jogadores que nos seus clubes não tenham atitudes de fair play e que se coadunem com as boas práticas no desporto. Não quer dizer com isto dizer que eles tenham que ser meninos do couro. Nada disso. Têm é que respeitar e quando têm uma atitude menos correta têm que se retratar e têm que efetivamente, o lado humano tem que sobressair ao resto. E de facto para mim o lado humano é fundamental. Porque qualidade há muita, nós identificámos cerca de 50 jogadores, mais precisamente 53, que referenciámos dentro daquele perfil que nós tínhamos traçado, e desses 53 jogadores chamámos 40. E aqui entra a questão das expectativas. Nós, como selecionadores, somos gestores de expectativas.
E eu não me adianta de nada numa seleção sénior. Nós, numa seleção jovem, podemos ter outro tipo de visão sobre esta situação, mas num escalão como o sénior, em que temos miúdos com 19, 20 anos e homens com 35 anos de idade, temos que gerir expectativas. Isso é o mais difícil. E temos que tentar perceber que expectativas é que eles têm. Se de facto valorizam o espaço de seleção distrital, se é indiferente, se têm capacidade mental para resistir a 2 anos de trabalho, em que para além do trabalho nos clubes ainda têm mais um treino extra à quarta-feira, se têm capacidade mental para enfrentar uma outra lesão que os possa afastar em alguma fase das chamadas à seleção. Portanto, acima de tudo, o perfil psicológico dos jogadores é o mais importante. Porque o resto, nós não lhes vamos ensinar a fazer um passo, não lhes vamos ensinar a fazer um remate, não lhes vamos ensinar a defender, nem a atacar. Vamos sim ter que reunir todas as capacidades e competências que eles têm e fazer dos 20 que temos que levar um grupo de homens que dê as mãos e que na adversidade dê uma boa resposta. E temos um bom exemplo disso na fase final, que podemos falar depois mais à frente. Exatamente. Mister, e você começou por responder a esta questão, abordando essa, e eu estava aqui a olhar assim, o Mister Marco Guerreiro já está a antecipar-se à pergunta seguinte, mas não, depois travou o tempo, que é precisamente uma das críticas, é que muita gente escrevia na altura, não se vê em jogos, como é que é feita as convocatórias, porque ninguém vai ver jogos de ninguém, e nós falámos algumas vezes sobre isso, e é assim, logicamente, digamos que a cara mais conhecida da equipa técnica é do Michel Marco Guerreiro, como é óbvio, e muitas vezes, e como você disse, há jogos que você não se pode virar em 2, ou em 3, ou em 4, né? E então é a sua equipa técnica que acompanha determinados jogos e você acompanha outros, sendo que ao fim de semana se vêem vários. Acontece que quando não há o Mister que lá está, para as outras pessoas, na grande maior parte das vezes, não está ninguém a ver, embora esteja, um elemento da sua inteira confiança. E era aí que eu queria chegar, Mister. Qual é o critério que vocês, enquanto equipa técnica, utilizam? E em média, eu sei, mas em média, quantos jogos vêm por fim de semana e lá está, focados neste caso no escalão de séniores da Associação de Futebol de Lisboa? Em média, por fim de semana, tentamos ver entre 3 a 4 jogos. Não quer dizer que pontualmente não consigamos ver 5. Isto porquê? Porque os jogos são à mesma hora, não temos hipótese de estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Tendo em conta que nós identificamos um determinado perfil, quer por posição, que é um perfil por posição, portanto, nós para cada posição temos características que privilegiamos, tendo em conta o nosso modelo de jogo, portanto, nós não adaptamos o nosso modelo de jogo aos jogadores que temos, nós temos um modelo de jogo em que acreditamos e como temos essa possibilidade, selecionamos os jogadores que melhor encaixam nesse modelo de jogo. E nisso o Rodrigo foi muito claro e isso é uma das maiores provas que nós podemos ter enquanto treinadores, é quando é que a nossa mensagem passa. E, de facto, a entrevista que o fez a eles, os 4, foi reveladora disso mesmo. A nossa mensagem passou a 200% para eles todos. Eles perceberam claramente que a nossa maior preocupação era ter ali um grupo de homens que interpretasse na íntegra todas as ideias que nós tínhamos para o modelo de jogo que preconizámos. E nisso eles cumpriram exemplarmente, não só nos jogos de treino, como nos jogos oficiais, e não só esta seleção, a de 2015, 2016, também foi exatamente o mesmo registro. Portanto, nós vemos há cerca de 3, 4, 5 jogos por fim de semana, Hugo, não fazemos questão de dizer onde é que vamos, porque às vezes, uma vez ou outra, lá colocamos qualquer informação nesse sentido. Quando chegamos, é uma presença discreta, não quer dizer que vamos de boné na cabeça e gabardino, não. E logo escuro, toda a gente nos conhece, mas não é nosso. Muitas das vezes nem vamos para a tribuna, às vezes até nos convidam e nós evitamos, queremos estar. Olha, vi um jogo ao Hugo, agora estou-me a lembrar, vi um jogo do Atlético, não me recordo agora com quem, do Atlético na Tapadinha, e fui para o meio da bancada da claque do Atlético. Pois. Eu cheguei antes, não estavam assim muitos, e de repente quando o jogo começa eu estou no meio deles. E não foi por isso que saí. Em Belém exatamente a mesma coisa.
no ponto roll também a mesma coisa, no meio dos adeptos. Uns conhecem, outros não, vamos ouvindo umas coisas também, que é engraçado e de facto tem sido essa a nossa postura. Pois a questão é essa, é que lá está, quando o Mister vai, mal ou bem, grande parte, e principalmente, e vamos falar abertamente, membros da direção, rapidamente passa a informação, oi, atenção, que entrou o Mister Marco Guerreiro e ele vai estar cá a ver o jogo. E bem, porque vocês não anunciam antes. Quando são elementos da vossa equipa técnica, muitas das vezes, e não, sem desprimor para ninguém, atenção, mas quem, vá lá, como eu costumo dizer, o cabeça de cartaz é o Mister, é o selecionador, muitas vezes os seus colegas estão lá, e eu estou a falar disto porque sei, ouvi pessoas a escrever no Facebook, lá está, na altura das convocatórias, a dizer, nunca foram ver um jogo aqui, nunca foram ver um jogo ali. E eu depois comentava consigo em off, e vocês iam, olha, por acaso, até lá assistido, não eu, mas um membro da equipa técnica. Essa é a tal questão que muitas das vezes está lá alguém e as pessoas não sabem. Exato. Ou nós, inclusive, eu tenho um critério muito claro, não sei se o Hugo irá fazer essa pergunta ou não, se for fazer, eu antecipo, penso que não será grave. Nós, equipa técnica, temos um critério muito claro em relação aos jogos que queremos ver. Em primeiro lugar, e acho que as pessoas têm que perceber isto, à partida, salvo raras exceções, os melhores jogadores estão na divisão principal da associação, que é a primeira. Tal como acontece na Primeira Liga. Os melhores jogadores, à partida, estão na Primeira Liga. À partida, os melhores, dentro dos melhores, estão nos denominados clubes grandes. Na Primeira Liga é fácil identificar quais são os clubes grandes. Numa primeira divisão distrital, nós não temos clubes grandes referenciados. Para nós são todos iguais. E quando eu digo para nós são todos iguais, quer dizer com isto que eu tendo que fazer uma convocatória em outubro, eu não tenho quase jogos para ver. Ou nós não temos quase jogos para ver. Nós na pré-época vimos 12 jogos. Nós em agosto estávamos a ver jogos de treino. Vimos equipas da primeira distrital, vimos equipas da segunda divisão distrital. Portanto, tentámos ver aqueles clubes que nós já temos alguma noção de quais é que são os jogadores que lá jogam. Eu já estou no futebol distrital sénior há cerca de, desde 2003, 2004 que acompanho, desde que entrei no Santiria. Portanto, claro que a partir de 2010, mais ou menos, comecei a ter um conhecimento mais aprofundado. A partir do momento em que venho para a selecionador distrital, naturalmente que esse conhecimento sofreu um boom enorme e neste momento conheço praticamente todos os jogadores da primeira divisão distrital e uma grande parte dos jogadores da segunda divisão distrital. Até porque nós, quando vemos um jogo, o que nos salta à vista são aqueles que fazem a diferença. Esta é a realidade, não vale a pena nós fugirmos disto. Se nós formos ver um jogo, e não precisamos de ser treinadores, de duas equipas que não conhecemos, os jogadores que nos vão saltar à vista são aqueles que têm qualidade acima da média. Eu não digo acima da média, é acima dos outros. Porque isso de dizer que é acima da média, tem muito que se lhe diga. O que é qualidade acima da média, Hugo? Não, eu digo acima da média naquele jogo que vocês estão a ver. Não, é aquele jogador que salta. Ou naquele jogo e naquele plantel. Isso é a mesma coisa que nós dizemos, com o devido respeito, que a competição A, B ou C é muito competitiva. É errado. Ou tem muita qualidade. Não. A competição pode ser competitiva. Isso não é sinal que seja uma competição com qualidade. Porque claro, o que baliza o ser competitivo é a diferença entre o primeiro e o último classificado. Exatamente. Uma forma de nós dizermos se a competição é competitiva é dizermos se entre o primeiro e o último há um grande fosso ou não. E mais uma vez vou frasear o Rodrigo, que disse que, e bem, que na primeira divisão a diferença pontual entre o primeiro e o penúltimo dava para ser campeão. Exato, nos jogos faltavam fazer, exatamente. Claro que na prática isto é praticamente impossível, porque eles têm que jogar têm que jogar praticamente uns contra os outros e não vão as 15 equipas ganhar os jogos todos, não é? Mas, de facto, nós quando falamos do acima da média, é preciso termos algum cuidado, porque eu quando estou num clube e acho que tenho um jogador acima da média, eu tenho que conhecer os outros todos. E na grande maioria das situações o que eu tenho verificado é que nem toda a gente conhece assim tão bem a divisão em que está. Esta é uma realidade. Até porque nós, por defeito, o ser humano é assim mesmo, acha que temos sempre, as nossas equipas são sempre melhores que as outras. Por defeito, temos esta noção, às vezes errada. Mas, para terminar, Hugo, em relação a isto,
Eu respeito imenso o trabalho de todos os clubes, desde a primeira à terceira divisão distrital. Respeito imenso e temos muita qualidade nas 3 divisões. Temos 80 clubes, nós em 2 meses não temos possibilidade de ver 80 clubes. Então temos que ter critérios. E o critério é dar prioridade à primeira divisão distrital e, se pudermos, ver alguns clubes que estejam na segunda divisão distrital e que se tenham evidenciado na época anterior, ou que nós, por esta indicação ou outra, saibamos que há ali jogadores que mereçam a nossa atenção. Para além da equipa técnica, Hugo, isto é importante também ser dito, é natural que nós também troquemos algumas impressões com alguns treinadores ou com algumas pessoas que estão ligadas ao futebol e que têm algum conhecimento de causa que nos possam também alertar para este ou outro jogador que esteja a aparecer e que mereça da nossa parte também uma observação. E o Michel tocou aí num ponto que eu estava a ouvi-lo e estava aqui a fazer umas contas de cabeça, e efetivamente, se nós pensarmos todos um bocadinho, e não sei se vai concordar comigo ou não, mas como falou, inclusive na Primeira Liga e na Seleção Nacional, se a gente olhar para a Seleção Nacional, tirando os jogadores que atuam no estrangeiro, porque, ok, uma Liga Inglesa, uma Liga Espanhola, que está a um nível acima da nossa Liga Portuguesa, grande parte dos convocados do Engenheiro Fernando Santos são desses clubes, ou seja, são dos clubes de topo, digamos assim, porque partindo do princípio, os melhores jogadores estão nos melhores clubes, certo? O critério de utilização para uma convocatória da AFL, se nós olharmos a fundo às últimas convocatórias, e eu quando falo em convocatórias falo até inclusive para os treinos de observação, não foge muito desta realidade, com as devidas diferenças, logicamente, da Seleção Nacional para a Seleção Distrital da AFL, mas não foge muito, porque se olharmos para as últimas, eu arrisco-me a dizer que 50% dos convocados, ou se calhar até mais um bocado, são dos 3 primeiros classificados da primeira divisão da AFL. E aqui posso nomear nomes, não é nenhum, Pedro Pinheiro, Lourinhanense e Atlético. Clubes que andaram sempre com 3, 4, 5 jogadores na convocatória. Ou seja, isto vem dar razão àquilo que você está a dizer, que partindo do princípio, os melhores jogadores estão nos melhores clubes, certo? Sim, nós vemos como é que estava a classificação até os campeonatos serem suspensos, e acaba por ser depois natural. Os clubes com jogadores, com mais jogadores chamados para a seleção, acabam por ser aqueles clubes que estão encostados aos lugares de cima e a disputar o campeonato. É natural. Exatamente, eu estou a dizer precisamente isso, é natural. As pessoas têm que perceber que isto não é desrespeito para com ninguém em particular, é uma questão de seleção natural, é assim mesmo, não podemos fugir muito disto, porque ou vamos participar numa prova em que o objetivo é ganhar, e se é ganhar temos que escolher os melhores, e os melhores são na cabeça do selecionador, porque na cabeça de outro qualquer podem ser outros melhores, e se nós pegarmos nos 16 treinadores da primeira divisão distrital, de certeza absoluta que se eles estiverem fechados cada um numa sala sem falarem uns com os outros, eles vão fazer 16 convocatórias diferentes. Não temos dúvidas nenhumas disto. Portanto, às vezes a exigência também que se coloca em quem escolhe é um bocado despropositada. É aquela velha questão de cada cabeça a sua sentença. Você faz uma convocatória, se calhar se fosse eu, a minha não ia ser igual à sua, e isto por aí afora com toda a gente, ou seja, é sempre suscetível de... Agora, a minha questão é também, no seguimento desta conversa, o Mister sente, e eu fiz esta questão, lá está, aos 4 jogadores, sendo que mais focada, por exemplo, no André Matos, que era o mais novo, e o Ivo Palma, mas o André Matos era o mais novo que estava comigo naquela conversa, e eu aqui, se calhar vou fazer uma confidência que nem o Mister sabia, mas eu fiz esta questão, se o jogador, quando recebe uma convocadora da AFL, lá está, com a devida diferença para uma seleção nacional, é quase um jogador que joga no distrital receber da voz de um diretor, estás convocado para o próximo treino de observação da seleção da Associação de Lisboa, é quase como um jogador da Primeira Liga receber uma informação de se estás convocado para os treinos da Seleção Nacional. E eu digo isto com algum conhecimento de causa, porque eu próprio joguei na Seleção de Futebol de Lisboa. Nas camadas jovens, participei no torneio Lopes da Silva, enquanto jogador do Damense na altura, e eu recordo-me como se fosse hoje, já lá vão 30 anos. Quando recebi a notícia, eu se calhar até estava a enviar aos olhos, embora fosse um miúdo, mas aquilo para mim era o topo. Para quem joga a bola era o topo, era chegar à seleção. O Mister sente isso também nos jogadores, principalmente os mais jovens, não vamos falar aqui do Flecha, do Rodrigo Pinto, são jogadores já com muita tarimba a nível social,
Mas lá está, os jogadores mais novos, quando vocês chamam pela primeira vez, sentem os nervos de estarem ali, porque efetivamente, como você disse, é chegar à elite do futebol distrital. Claro, eles cada um deu respostas um bocadinho diferentes. O Hugo fez Exato, resposta exato. aos 4 e deram respostas um pouco diferentes. E mais uma vez eu toco no assunto da gestão de expectativas. Naturalmente nós sentimos que sempre que chamamos alguém ao espaço de seleção distrital, que esse jogador sente que tem uma oportunidade. E na prática está-lhe a ser dada uma oportunidade, porque nós não vamos chamar ninguém que não tenha condições de integrar o grupo final de 20. Não vamos. Nós não vamos fazer, desculpem-me agora a palavra que eu vou usar, mas não vamos fazer fretes a ninguém só porque é giro ir a uma seleção distrital. Não vamos. Para ir à seleção distrital tem que ter dado provas de que para nós, equipa técnica, merece uma oportunidade de estar no contexto de treino para percebermos se reúne os requisitos que nós entendemos necessários para lutar por um lugar nos 20. E como eu disse há pouco, nós chamámos 40 jogadores. E já foram mais do que aqueles que eu queria chamar. E porquê? Porque em 40 jogadores, 20 vão ficar, como se diz na gíria do futebol, aziados. E é essa expectativa que nós temos que gerir. Porque não queremos de forma alguma defraudar os jogadores que chamamos e que vão treinar 1, 2, 3, 4 vezes durante o processo. Há jogadores que, se calhar, treinaram 8, 9, 10 e não foram chamados. O André Matos, para a fase zonal, não falhou um treino desde que foi chamado e não foi para a fase zonal. Mas depois foi à fase final. E se calhar não foi à fase zonal porque a diferença entre o André e um colega foi um pormenor. Foi um pormenor. São opções que você tem para nós que nós depois temos que equacionar. E eu até vou confidenciar aqui só uma coisa em relação ao André Matos, ao Hugo, e estou perfeitamente à vontade, ele não sabe disto, os colegas também não. A única pessoa que sabe disto é provavelmente o Pedro Calheiros, que esteve comigo nesse jogo, e os restantes colegas os meus restantes colegas da equipa técnica com quem depois partilhei isto. No ano passado eu vi o André Matos a jogar e eu virei-me para o lado, ao fim de 10 minutos de o ver a tocar na bola, e disse para o lado, disse ao Pedro assim, olha, para o ano é este e mais 19. Porque ele tinha tanta qualidade, demonstrou tanta qualidade, não naquele jogo, mas ele respira futebol, aquele miúdo respira futebol e tem um potencial enorme para poder ir mais além. Só que a realidade é que eles passam por momentos de forma. Jogam mais ou jogam menos. E o André, de facto, sentiu ali alguma dificuldade no início, porque não estava a jogar muito e o campo do Malveira, naquele momento, também não era o ideal para alguns dos jogadores mostrarem a qualidade que têm, porque o futebol praticado naturalmente tinha que ser outro. Não é criticar o estado do relvado, não. Mas, na prática, o treinador que lá estava e os jogadores tiveram que se adaptar àquela realidade que não era a realidade que nós íamos ter numa prova depois de seleção. E nós tivemos que ter tudo isso em conta. Nós não vamos prejudicar os jogadores só porque a realidade em questão de um momento para o outro se mudou. Agora, temos é que avaliar. Mudou radicalmente, deixaram de jogar, foram expulsos e apanharam 2 ou 3 jogos. Isso naturalmente tem uma consequência. E alguns jogadores tiveram consequências por expulsões de 2 vermelhos, de um vermelho e de apanharem 2 jogos. E eles sabiam disso. Se há coisa que nós somos com eles é transparentes. E eles sabem uma de 2 coisas. Se forem expulsos por indisciplina, deixam de ser chamados, se for grave, que nós tenhamos conhecimento, ou se de facto a expulsão resultar, mesmo que não seja grave, resultar numa inatividade maior ou uma lesão, naturalmente por respeito aos outros colegas que são chamados, que à partida podem ser dispensados da frequência nos treinos. Mas também temos jogadores que recusam ir à seleção, que são chamados e que no dia a seguir o clube envia um mail, eles próprios nos fazem chegar que não têm interesse em representar a seleção de Lisboa. Portanto, nós temos de tudo. Já agora, Mister, uma vez toca nisso, explique-nos como é que isso funciona. Porque quando sai a convocatória, vem lá bem explícito, que na ausência do jogador terá que haver uma justificação médica, ou que for, se for por lesão, ou ser visto por algum membro do departamento médico da Associação de Futebol de Lisboa. O jogador pode-se recusar a representar a seleção da Associação de Futebol de Lisboa sem qualquer consequência, só dizer, não quero, ponto final.
Eu vou responder de outra forma, Hugo. Para mim, Marco Guerreiro, o jogador que não queira representar a seleção ou que de alguma forma manifeste no treino que esteja presente que não está motivado, eu deixo de contar com ele. Portanto, a ação disciplinar nem sequer se aplica, Claro, porque eu não quero ninguém que não queira estar contrariado, no processo. Naturalmente que há regulamentos, e esses regulamentos são naturalmente salvaguardados pela Associação de Futebol de Lisboa, não pelo Marco, não pelas seleções, são regulamentos que os clubes aprovam e em função de determinados cenários podem ou não ser ativados. No caso deste ano não houve necessidade nenhuma disso, porque de facto nós queremos connosco quem quer estar. Quem não quer envia um mail, tal como nós sugerimos, a solicitar a dispensa ou a solicitar... Por razão, há quem não possa por razão profissional, há jogadores que trabalham à quarta-feira à noite, há quem seja demasiado desgastante e não queira ter mais um treino. Pronto, são opções. Trabalhamos com quem quer. Claro que sim. Mister, agora focando, eu sei que você tem a total confiança da Associação de Futebol de Lisboa na pessoa do presidente, do novo, e se não tivesse essa confiança não estava há 6 anos na Associação de Futebol de Lisboa. Mas, em concreto, o que é que lhe é pedido a nível de objetivos pela direção da Associação de Futebol de Lisboa para a seleção da AFL de sénior? Peço desculpa, Hugo. Pode reformular. Que objetivos é que lhe pede, neste caso, no novo, a direção da Associação de Futebol de Lisboa para a seleção da AFL? E aqui, lá está, podemos falar a nível de resultados só nos torneios, no Regions Cup, no UEFA, na fase final. Exigem-lhe resultados ou exigem-lhe outro tipo de coisas? Hugo, a mim diretamente o presidente ou o vice-presidente responsável pelas seleções nunca me exigiu que nós ganhássemos o que é que fosse. Essa exigência já faz parte da casa. Claro, não é preciso que nos venham dizer que nós temos que ganhar. Não, acho que nem é necessário, porque quem tem o privilégio de entrar numa casa como a Associação de Futebol de Lisboa, um dos seus focos, não é o principal, mas um dos seus focos, naturalmente tem que ser ganhar. Naturalmente tem que ser ganhar. Claro. E a prática, eu entrei em 2014 e em jeito de curiosidade, até para quem nos está a ouvir, nós, desde 2014 até agora, ganhámos de todos os torneios que se realizaram e das 22 seleções que participam nesses torneios, nós vencemos, salvo erro, 10 torneios e a Associação de Futebol do Porto ganhou 4. Braga ganhou 3. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, Hugo? Claro que sim. Isto quer dizer alguma coisa? Portanto, a Associação de Futebol do Porto e a Associação de Futebol do Braga têm excelentes equipas. O Norte tem muita qualidade, quer na formação, quer no futebol sénior. Aliás, não é há muito tempo que Lisboa conseguiu inverter um pouco a tendência de que as equipas do Norte, cada vez que iam às fases finais, não havia hipótese para as equipas do Centro e do Sul. As do Norte, se fossem um play-off, era quase garantido que iam passar. E não há bem pouco tempo isso inverteu-se. Mas isto quer dizer, para dizer o quê? Que, de facto, no Porto e em Braga há excelentes treinadores, há excelentes jogadores, há excelentes profissionais. E se, de facto, a Associação de Futebol de Lisboa se tem superiorizado nestes últimos anos, é porque o trabalho está a ser bem feito e nós, cada vez que não ganhamos, acredito que ficamos frustrados e desiludidos e tentamos perceber onde é que erramos e o que é que aconteceu para que isso não tenha sido alcançado. Mas mais importante do que isso, principalmente nas seleções de formação, que são a grande maioria das seleções distritais, o nosso principal objetivo é potenciar os e as jogadoras que connosco trabalham, no sentido de eles poderem ingressar nas seleções nacionais e a Associação de Futebol de Lisboa ser a associação mais representada nas seleções nacionais, o que tem acontecido de uma forma também natural, fruto do trabalho exemplar que é feito nos clubes e que é aproveitado nas seleções. Claro que sim. Lá está, ou seja, o que o Nuno Lobo e o vice-presidente lhe pedem é precisamente potenciar esses ativos que vão surgindo, ou seja, não lhe pedem resultados, embora eles, logicamente, e pela qualidade inerente aos intérpretes, vão aparecendo, e eu confirmo, efetivamente, que são 10 títulos que a AFL tem nos últimos tempos. Mister, e no seguimento disso, eu pergunto-lhe também, e para quem nos está a ouvir, e já passámos a centena, o seu trabalho enquanto selecionador, enquanto coordenador técnico da AFL,
é muito mais abrangente só do que a seleção de futebol sénior da AFL, porque quem ouve falar no Michel Guerreiro, e se não estiver por dentro, diz é o selecionador de sénior da AFL, mas eu sei que o seu trabalho é muito mais abrangente do que isso, certo? Eu posso, assim, de uma forma muito resumida, não descrever, mas dizer quais são as funções que eu tenho na Associação Futebol Lisboa. Portanto, eu sou diretor técnico da Associação Futebol Lisboa, coordenador técnico. Dentro dessa responsabilidade tenho vários projetos que sou responsável, entre aspas, como coordenador técnico. Naturalmente que o principal responsável é o diretor ou o vice-presidente que é nomeado pelo presidente para essa... É o José Rodrigues, certo? No caso das seleções é o José Rodrigues, no caso das seleções femininas é a Carla Couto, e no caso dos cursos é também o José Rodrigues. Portanto, eu sou o coordenador técnico das seleções, tenho tido o privilégio também de treinar as seleções masculinas, no caso os séniores, e também o ano passado o sub-14. Este ano não posso contabilizar porque não pudemos começar, parámos tudo no dia antes da estreia do sub-14. Depois sou responsável sou diretor de curso dos cursos de futebol e de futsal. Portanto, este ano temos 8 cursos com necessidade de terminar urgentemente. São cerca de 220, 230 treinadores a precisar de irem para estágio na próxima época desportiva. Depois tenho também um papel importante na certificação, como disse há pouco, logo no início da resposta ao Manuel Castelo, no critério 3 e 4, em que tenho uma ligação muito forte aos coordenadores técnicos dos clubes e com quem tento ter uma ligação diária com os clubes que vão ao processo, não com todos os outros. Terá de ser naturalmente também partir por parte dos clubes essa iniciativa, e estou disponível naturalmente para tudo aquilo que a direção entender que eu serei útil, mas no fundo resume-se a estas 3 grandes áreas, portanto, seleções, cursos e certificação. Ou seja, lá está, como eu disse, é um trabalho muito mais abrangente do que ser só o selecionador do escalão de séniores da AFL. Michel Guerreiro, uma pergunta tradicional que quase sempre se faz a um selecionador, e no caso você tem toda a legitimidade para responder, porque, e não foi há muito tempo, também foi treinador de clube, nomeadamente no Perpignan em 2017, 2018. Qual é para si a grande diferença entre ser treinador de um clube ou ser selecionador, no caso da AFL? É uma pergunta que eu sei que já lhe devem ter feito N vezes, mas pronto. A grande diferença não, as grandes diferenças. A começar pelo número 3. Temos, pois, não, aí é uma diferença não tão positiva, né? Mas também não nos podemos queixar, porque de facto os clubes nesse aspecto têm sido fantásticos, porque têm libertado os jogadores para os treinos à quarta-feira, e não nos podemos esquecer que isso acarreta um risco grande também para os clubes, porque naturalmente que é mais um treino de desgaste para os atletas, é a meio da semana, por uma questão também estratégica, porque entendemos que antes os treinos eram à segunda-feira, eu acho que erradamente, e mudámos assim que possível para a quarta-feira, porque à segunda-feira ainda é um dia de recuperação, e à quarta-feira eles quanto muito estão a recuperar do treino de terça para quinta, mas nós também a forma como preparamos o treino, salvaguardamos isso, e penso que nunca aconteceu, ou se aconteceu foi situações não de desgaste, mas mais de traumatismos que não estejam ligados à sobrecarga depois dos nossos treinos. Naturalmente que a dificuldade às vezes nos treinos é garantir que os jogadores não dão demasiada intensidade aos exercícios, porque eles querem mostrar-se, como é lógico, mas nós temos as nossas estratégias para gerir essa intensidade. Mas de facto diferenças para bom escolhemos os melhores. Portanto, a qualidade do treino acho que nunca está em causa, ao contrário no clube temos um plantel de 24, 25 jogadores e basta terem 3 ou 4 no posto médico, já o treino não pode ser o mesmo. Nós podemos preparar um microciclo, mas chegamos à segunda-feira, vamos ao posto médico ou falamos com o massagista no domingo à noite e o cenário é completamente desfavorável para o trabalho que nós tínhamos preconizado. No espaço da seleção isso já não acontece com essa facilidade, ou seja, se um atleta se lesionar,
e se os clubes cumprirem com aquilo que nós lhes solicitamos, que é, no caso de uma lesão, ao domingo, nos informarem, quer por telefone, quer por mail, para nós termos espaço de, na segunda-feira ou na terça, podermos chamar outro atleta, portanto temos sempre salvaguardado o número de atletas mínimo para treinar. Portanto, nós tentamos sempre entre 23 a 26 jogadores por treino, sabemos sempre que pode haver ali um ou outro que vai tocado e que não nos façam chegar essa mensagem, pelo menos os 22, que é aquilo que eu preconizo para os meus exercícios, nós conseguimos garantir para que a qualidade do treino não esteja posta em causa. Num clube isso não acontece, né? Para além de não serem os 24 jogadores que se calhar todos gostavam de ter, são os que são possíveis e são os melhores do mundo, como nós como treinadores costumamos dizer, e são os melhores que nós podíamos ter. Mas na prática temos essas dificuldades. Os clubes, a grande maioria não vai buscar os jogadores que quer, vai buscar os jogadores que pode. Nós, na seleção distrital, embora tenhamos algumas contingências, vamos buscar os que queremos, a não ser que eles não queiram, ou que por uma outra circunstância não possam estar. Mas mesmo assim temos segundas linhas e terceiras linhas, portanto, não é... E que oferecem também garantias, não... Então, não é por aí. E diga-me outra coisa, Mister. Você, enquanto treinador de futebol, lá está, é treinador de futebol, uma coisa que lhe deve trazer mais dificuldade enquanto selecionador é você, à quarta-feira, recebe um leque de jogadores que foi aqueles que você escolheu, foi aqueles que você selecionou, ok? E recebe, vamos falar em 22 jogadores, como você disse ainda agora, 22 jogadores que vêm de equipas diferentes, habituados a ideias de jogo diferentes, habituadas a sistemas de jogo diferentes, ou seja, com uma mentalidade, por vezes, totalmente diferente daquela que você quer. Como é que você, enquanto selecionador, e num treino só por semana, no caso à quarta-feira nas Oleias, como é que você consegue em tão pouco tempo incutir-lhes, porque você tem a sua identidade enquanto treinador de futebol. As suas equipas jogam mediante um princípio que é aquele que você quer, certo? Como é que você em tão pouco tempo consegue introduzir isso na cabeça dos jogadores? 3 palavras-chave, Hugo. Inteligência do jogador, disponibilidade e compromisso. Sem estas três características, eu não consigo. Por mais competente que eu seja, se os jogadores que eu escolho não forem inteligentes para assimilarem as ideias muito rapidamente e para as porem em prática, não tiverem compromisso para estarem sempre nos treinos e quando lá estão, estarem efetivamente no treino e não com a cabeça no outro lugar. E se não tiverem disponibilidade física para aquilo que exige mais um treino adicional durante a semana, é difícil que eles depois ponham em prática aquilo que nós pretendemos. Naturalmente que há um trabalho muito rigoroso na planificação deste período competitivo, em que nós temos 10, 11 treinos e esses treinos são definidos praticamente todos antes do primeiro treino começar, porque é possível fazê-lo. Temos princípios que queremos transmitir, temos comportamentos e dinâmicas que queremos que os jogadores adotem nos vários momentos do jogo, com bola, sem bola, com os chamados esquemas táticos, ou seja, as bolas paradas. Isso está tudo perfeitamente identificado, perfeitamente definido e os jogadores são, no fundo, bombardeados com essas informações, mas não são bombardeados com palestras, são bombardeados com exercícios. É através do exercício que o jogador adquire essas competências. Eu sou muito pouco adepto de palestras extensas, sou muito adepto, sim, de trabalho, exercícios, porque é no exercício que nós fazemos com que os jogadores acreditem nas nossas ideias e as ponham em prática. E se me permite, vou dar um exemplo muito prático. Sim. E penso que o Ivo não me levará a mal, o Ivo Dias, do Atlético. Eu lembro que nós estávamos a fazer um treino de bolas paradas, cantos, e o maluco do selecionador disse-lhes a todos que não queria 5 homens na primeira linha defensiva, queria só 4. Queria só 2 centrais lá no meio, mais o avançado, não queria mais ninguém, e um no primeiro posto. E o Ivo Dias, que não conhecia de lado nenhum, porque eles também nos avaliam, não é? Claro que sim. Eles avaliam-nos, não é? Quem é que é este artista, não é? Apesar de ele ter sido campeão nacional, ter ganho a Taça das Regiões e ter ido até à Turquia, ainda há sempre quem questione. Não quer dizer que seja o caso do Ivo, mas nós temos essa plena noção de que estamos constantemente a ser avaliados. E o Ivo olhou para mim de lado, não me disse nada, mas fez aquele olhar, nós também já com alguma experiência percebemos, e eu disse para o Álvaro, olha, este está-me a testar. E não dei grande importância e diz, siga, bate o canto. E bateram o canto. Mas às tantas se manquei e disse para o Ivo, Ivo, o que é que se passa? O mister, defender só assim, não acha que isto é muito arriscado? És tu que me vais responder, vamos ver. Bate canto e o Ivo tira de cabeça. Bate canto e o Salles tira de cabeça.
bate outro canto e o Ivo volta a tirar de cabeça. E eu interrompi o treino e perguntei ao Ivo, está esclarecido? Está, mister, siga. Ou seja, eu consegui, com um exercício, sem grandes conversas, dizer àquele jogador e a todos os colegas que o facto de haver menos um jogador naquela linha defensiva dava mais responsabilidade aos dois que lá estavam, porque a bola ou era de um ou era do outro, não era de um terceiro. E naquele momento nós conquistámos ali de alguma forma a confiança de alguns jogadores que pudessem também não estar ainda com a confiança necessária. Mas isto é em treino e há outros exemplos que podia dar, nem só este, o Ivo se nos estiver a ouvir ou algum vai-se lembrar e de facto nós com estes pequenos pormenores, sem grandes conversas, acho que os fazemos acreditar nas nossas ideias. Também temos naturalmente, e eu peço desculpa, porque isto entretanto a gente vamos nos lembrando de alguns episódios, mas o facto de termos jogadores no grupo que já pertenceram a grupos anteriores é fundamental para o nosso sucesso. E eu posso adiantar, e também foi uma das críticas, porque eu leio tudo, eu não me escondo de ninguém, e há malta que diz que eu sou maluco, não tens que ler, não, mas eu vou ler, podem-me chamar o que quiserem, pôr em causa o que quiserem, que eu vou ler na mesma. E tenho capacidade para lidar com isso, sem entrar na provocação e encaixando aquilo que é escrito e aquilo que é dito. Porque isso também me ajuda a refletir, e se eu me tiver enganado, sou inteligente o suficiente para mudar o caminho. E de facto, da seleção que esteve na Turquia, apenas dos 20 que estiveram na Turquia, só 12 é que estavam em atividade que pudessem ser chamados. Dos 12, o Hugo imagina, e quem nos está a ouvir, o que é que não me doeu a mim, quem me conhece verdadeiramente, não é quem acha que me conhece, é quem me conhece verdadeiramente, imagina um pouco o que é que eu senti de deixar alguns deles de fora. De não os chamar simplesmente. Sim. Que imaginem, foram 20 homens que foram comigo até à Turquia, com H grande. 20 homens, todos eles, com H grande. E não é por uma ou outra atitude que algum deles tenha tido que deixa de ser homem. Porque foram 2 anos de muito sacrifício e se nós chegarmos onde chegamos, devemos muito a estes 20 homens. Naturalmente que esta devoção é recíproca. Se não fosse eu a escolhê-los, eles também não tinham passado por esta experiência. Mas eu devo-lhes muito e reconheço-lhes muito esse trabalho. E um ponto assente era certo, é que eu tinha que levar alguns deles, ou eu tinha que incluir alguns deles, se não todos, neste segundo grupo que estava comigo. E desses 12, deixem-me consultar só aqui, para não me esquecer de ninguém, desses 12, 7 incluíram o lote de 27 jogadores que foram enviados para a Federação para a fase zonal. 7. Dos 12, 7. E desses 7, só 5 é que foram à fase zonal. Eu deixei homens como o Diogo Nogueira, o Dário, o Tiago Francisco, o Zeca, o Paulinho, o Ilmo e o Honrado de fora. Homens, Hugo, homens. E eu digo isto com alguma sensibilidade porque, volto a repetir, devo-lhes muito a eles porque eles fizeram de mim um melhor homem e um melhor treinador e se cheguei onde cheguei, se vivi o que vivi, devo-lhes muito a eles. Foi do meu trabalho, foi da minha persistência, passei por muito, ganhei novos amigos, perdi velhos amigos, mas se não fossem eles e se não fosse aquela família que nós criámos, não tínhamos chegado onde chegámos. E houve uma coisa que eu disse no primeiro treino que nós fizemos desta seleção e que nenhum deles me deixa mentir. Todos aqueles que aqui estão partem atrás destes 5 ou 6 ou 7 homens que lá estavam naquela altura. Porque eles estiveram comigo durante 2 anos. E só se eles não estiverem bem é que não vão connosco. Todos os outros, para terem lugar, têm que ser superiores a eles e que merecer uma oportunidade que eles já não tenham justificado. E toda a gente percebeu isto, claramente. Portanto, não estava ali nenhum amigo do Marco Guerreiro. Estavam ali homens que fizeram um esforço tremendo para representar a Associação de Futebol de Lisboa entre 2015 e 2017. Passaram 4 fases, ganharam fase zonal, ganharam fase final, ganharam na Polónia e na Turquia só não ganhámos porque faltou-nos a todos, alguma experiência. E porque do outro lado estavam seleções semi-profissionais. Seleções ao nível do nosso Campeonato de Portugal. Lembro-me, por exemplo, de uma Croácia com quem nós empatámos 2-2 e que foram os campeões europeus e que nós fizemos um jogo dantesco e que pagámos de certa forma caro contra depois o segundo jogo que empatámos 3-3 com o Ingolec. E depois o último jogo com a Turquia a ganhar 1-0
tínhamos a medalha de terceiro lugar ao pescoço, todos, e aquilo mexeu connosco, como é lógico, e no último minuto sofremos o gol do empate, que nos retirou a medalha do pescoço. Portanto, a medalha caiu ao chão no último minuto de jogo. Portanto, o futebol não é justo. Também temos derrotas, não ganhamos sempre, mas não perdemos nenhum jogo. Nós fizemos um percurso inteiro sem perder um único jogo. Em 12 jogos ganhámos 6, empatámos 6. Se eu juntar agora esta fase, este grupo com mais jogadores, como é lógico, apenas perdeu um jogo. E um jogo ditou o futuro de todo um grupo de trabalho e que não foi resultado da nossa incompetência, foi fruto de outros fatores que não vamos claro. Escamotear. Claro que sim. Eu permita-me também dizer-lhe, Mister, que também temos que perder mais vezes, mas os bons, por norma, perdem menos vezes. E esses resultados estão à vista. Eu recordo, para quem está a seguir, que estou à conversa com o selecionador da Associação de Futebol Lisboa, o Mister Marco Guerreiro. Recordo também que esta entrevista tem o patrocínio exclusivo da Mel Casa Digital. Ainda temos algumas coisas para falar, no entanto... Caros construtores, engenheiros, promotores imobiliários e arquitetos, somos o vosso parceiro tecnológico de excelência. Se constrói prédios e moradias, fale connosco e peça um orçamento. Conheça as nossas soluções de videoporteiro, alarmes multirrisco, televigilância, automação inteligente e controle de acessos. Tudo por controle à distância. Preços competitivos e assistência técnica maior aos promotores e aos clientes finais. Contacte-nos casadigital@telecom.pt. Caros construtores, engenheiros, promotores imobiliários e arquitetos, somos o vosso parceiro tecnológico de excelência. Se constrói prédios e moradias, fale connosco e peça um orçamento. Conheça as nossas soluções de videoporteiro, alarmes multirrisco, televigilância, automação inteligente e controle de acessos. Tudo por controle à distância. Preços competitivos e assistência técnica maior aos promotores e aos clientes finais. Contacte-nos casadigital@telecom.pt. Ora, e voltemos então à conversa com o selecionador Marco Guerreiro, numa entrevista com o apoio da Mel Casa Digital, apoio exclusivo hoje da Mel Casa Digital. Mister, já fomos antecipadamente até à Turquia, diria eu, que era o que vinha a seguir precisamente, mas para concluir esse tema, e nós também falámos algumas vezes sobre isso, lá está, esse núcleo que você diz também tem um papel preponderante na recepção dos novos jogadores que vão aparecendo. Eu recordo-me aqui à conversa, e o André Matos entrou há pouco na sala, não ouviu, mas eu aconselho André a ouvir a entrevista desde o início, mas o próprio André brincava com a situação, e o Rodrigo também, de que o Rodrigo foi uma peça-chave também na integração dele, assim como o Rodrigo, outros jogadores com mais experiência. Ou seja, esse núcleo duro que você diz, dos 7 jogadores e depois dos 5, tem, ou seja, digamos que é para si um braço direito também na recepção aos novos jogadores. Concorda comigo ou não? Claro que sim, eles têm um papel fundamental. Eu costumo dizer que nas minhas equipas não há capitães. Há um grupo de homens que tem que zelar pelos interesses de todos. Naturalmente nós depois temos que escolher alguém, e nós por norma temos cerca de 4 capitães de equipa, e em todas as seleções que eu tive, os capitães, e não falo só daquele que encabeçou a lista, mas todos eles foram de uma hombridade e de um caráter tremendo, porque defenderam sempre os interesses do grupo à frente dos interesses pessoais. O grupo esteve sempre muito, muito unido. Aquele balneário, eu sempre fiquei com a sensação que estava blindado, para o bom e para o mau. Volto a repetir que passaram-se coisas, não neste ano, mas no outro ano, difíceis, e se não fossem os capitães, não era fácil também para mim superar tudo aquilo que nós passámos juntos. Aliás, nós, falando dos capitães, Hugo, esta seleção, o capitão foi o David Cardoso,
e tivemos também o João, o guarda-redes, o Flecha, e estava também o Rodrigo, podia entrar o Botas, pronto, todos eles, para mim, eram importantes. De um grupo que não esteve comigo, mas que esteve na seleção anterior, o Naia, também um homem fantástico, central, mas tínhamos o Zinho, tínhamos tanta gente que podia de facto ser capitão, que não há, essa distinção não tem que ser feita. Mas isto para dizer o quê? O David Cardoso era talvez daqueles jogadores que eu não gosto de individualizar, toda a gente sabe que eu gosto muito do David e é público, como também gosto muito do Honrado e adoro o Ilmo e tenho um carinho especial pelo Diogo Nogueira. E estamos a falar de 2 que foram comigo esta fase e 2 que não foram. Portanto, as decisões, o que está por trás das decisões não tem nada a ver com a Liga, o que nos une, mas sim com outros fatores que são importantes para o grupo. E no último jogo, o capitão foi o Flecha. E não foi porque me pediu ou porque alguém me pediu. Foi porque era o último jogo. Foi porque eu entendi que o Flecha também merecia ser capitão naquele último jogo, porque eu não sabia se a gente voltaria a estar juntos. Eu não sei, eu naquele dia não sabia, e hoje também ainda não sei, se aquele grupo ou se aqueles homens vão voltar a repetir esta experiência. E independentemente daquele jogo já não contar para nós podermos ser apurados para a final, para o jogo da final, não para a final, na final estávamos nós, era importante para mim também transmitir ao grupo que nós sabemos reconhecer aquilo que os outros fazem por nós. E eu tive uma situação complicadíssima com o Flecha na outra fase, e nós, os homens, tratam as coisas cara a cara, não é no Facebook, nem é por terceiros, é cara a cara, e quando nós tivemos o problema e contra tudo o que me aconselharam, eu liguei ao Flecha e disse: Flecha, o que tens a dizer vejo-me dizer na cara, e sozinhos os dois resolvemos o problema, sozinhos resolvemos, e hoje quero acreditar que sim, que recuperámos a amizade que tínhamos, o carinho que tínhamos um pelo outro. Ele foi o capitão da equipa, e não vou personalizar muito, porque acho que o espaço daquelas 4 paredes também tem que ser protegido. Claro que sim. Mas de facto aquilo que se viveu naquele balneário, naquele momento, foi inesquecível. Acho que o Rodrigo ou o Ivo, não sei ao certo qual deles é que frisou isso na entrevista que tiveste com eles, do facto do Flecha se ter sensibilizado com essa situação. O vice-presidente ofereceu-lhe um equipamento, todos os outros queriam, mas o Flecha, naquele momento, o vice-presidente entendeu que pelo historial que ele também tinha, que merecia aquela atenção. Portanto, acho que reconhecer nos outros e mesmo independente daquilo que tenha acontecido, o reconhecimento é fundamental para que nós nos sentimos também melhor connosco próprios e de facto a gratidão é algo que eu acho que eu prezo e acho que é fundamental nos dias de hoje. E permita-me que lhe diga que nesses grupos, por norma, às vezes descobrimos verdadeiras famílias. E provavelmente terá sido isso que aconteceu. E uma vez que falámos do Flecha, precisamente desse último jogo, Mister, aqui para os mais curiosos, eu acompanhei de perto a fase final em Abrantes e depois a fase final em Castelo Branco, e quando digo perto não estive presente, embora em Castelo Branco até tivesse para estar, mas as coisas não correram como era esperado. Diga-me lá, principalmente, uma vez que em Abrantes correu tudo bem, vencemos os 2 jogos, explique-me lá, na sua opinião, o que é que aconteceu em Castelo Branco para não... Eu sei o que é que aconteceu, mas para mim que seja você a dizer, para não termos tido o resultado que todos estávamos à espera e que nos levaria certamente à Roménia, agora brevemente, quando passasse esta situação. Eu sei que foi uma desilusão muito grande. Naturalmente que é, e não temos que esconder isso. E a primeira noite, a noite da derrota com Évora, foi duríssima, foi muito dura. Foi muito dura. Nós costumamos dizer que os treinadores, por norma, nas derrotas são lobos solitários. Eu não senti isso. Nós precisámos, foi todos, do nosso espaço naquele momento. Cada um precisou do seu espaço para, à sua maneira, digerir aquilo que tinha acontecido. Porque mais do que nós perdermos por incompetência, por decisões que tomámos que se revelaram erradas, por escolhas de jogadores para abordarem o jogo ou estratégias que não funcionaram, é sentirmos que, por mais que nós tivéssemos preparado o jogo e por melhor que eles tivessem cumprido com a nossa ideia de jogo lá dentro, nós podíamos estar ali um dia inteiro a jogar à bola que nunca iam ganhar. Não ia resultar.
não ia resultar e quem esteve presente sabe o que se passou. Eu não quero escamotear, já é passado, está para trás. Demos os parabéns à Associação Futebol de Évora, que não tem qualquer responsabilidade nisso. Aproveitaram, foram inteligentes. Aquele jogo não nos garantia que nós ganhássemos o que é que fosse. Tínhamos que ganhar também a Castelo Branco o segundo jogo, tínhamos que ganhar depois a final com a equipa de que vencesse o outro grupo. Portanto, nada disto estava garantido. Eu tentei sempre, desde o primeiro dia, e acho que de certa forma nós conseguimos, porque o grupo era muito forte, que nós não dessemos as coisas como garantidas. E não demos. Quem viu o jogo com Évora sabe perfeitamente o domínio avassalador que nós tivemos perante o adversário. O adversário deve ter feito ao longo dos 90 minutos 2, 3 remates à baliza, sendo que o último foi um livre, que a bola vai para fora e o árbitro entendeu que era canto. O canto deu golo. Nós nos últimos minutos, salvo erro, o Flecha mete uma bola na barra. Durante o jogo tivemos um penalti que não foi assinalado. Mas isto são desculpas, portanto, e nós, como não queremos apresentar desculpas, ficámos com a nossa frustração, apresentámos-nos ao segundo jogo e posso-lhe dizer que aquele segundo jogo que já não contava para nada, o discurso que tive com eles, meio a brincar a dada altura, porque nós a dada altura temos que sacudir e temos que abandonar aquele espírito mais negativo. Não é fácil, não é fácil motivar uma equipa nessas circunstâncias. E alguém tem que pôr a malta a rir, como eu costumo dizer, não é? E naquele momento a forma que eu encontrei de os pôr um bocado a rir foi-lhes dizer, malta, basta ganharmos por uma diferença de 14 golos, ou basta marcarmos 14 golos e ganhar o jogo, que vamos à final. E eles olharam uns para os outros, começaram, o Rodrigo disse logo, vamos, mister, não sei o quê. Exatamente. E eles começaram ali, claro que nós sabíamos que era impossível, e não vale a pena agora estarmos aqui a dizer que íamos jogar com 9 avançados, não, isso era pior do que não ganhar pior do que não irmos à final, era não ganhar aquele jogo. Era não ganhar aquele jogo. Isso sim, acho que ia ser dramático para o grupo. E mais uma vez lhe digo, se eu tivesse apenas bons jogadores, eu não tinha ganho o jogo a Castelo Branco. Não tinha ganho o jogo a Castelo Branco porque eles já não tinham encarado o jogo nem com inteligência, nem com compromisso, nem nada. Tinham estado lá só de corpo presente. E nós estávamos a ganhar por 2-0, podíamos ter marcado o terceiro, podíamos ter marcado o quarto, podíamos ter marcado mais porque eles queriam jogar, eles divertiram-se a jogar. Mesmo sabendo que lhes tinham retirado uma presença na final, aqueles 20 homens tinham um prazer enorme em jogar futebol. E aquilo que me orgulho é que esta equipa, de facto, praticava um excelente futebol. Com apenas 10 ou 11 treinos, eles conseguiram interiorizar as nossas ideias, colocaram também aquilo que nós lhes pedimos, principalmente do meio campo para a frente, que é a qualidade que eles têm, que eu não lhes vou ensinar nada. Portanto, também estamos dependentes da qualidade que eles têm do meio campo para a frente, em criar situações de finalização e em encontrar formas de penetrar na defensiva adversária, e acho que esta equipa de facto apresentou uma qualidade tremenda, não merecia aquilo que aconteceu, não merecia. Eu sentia muito que se de facto nós conseguíssemos ganhar novamente a Taça das Regiões, que podíamos ir mais longe lá fora, porque eu na Turquia senti claramente que se nos dessem outra oportunidade nós não íamos deixá-la escapar, porque de facto não é impossível, é muito difícil, que ninguém pense que é fácil. Se fosse fácil, a Associação de Futebol do Porto e a Associação de Futebol de Braga tinham-se apurado para a fase final, e não se apuraram, porque no outro lado apanharam seleções igualmente fortes, treinadores bem preparados, jogadores bem trabalhados. Portanto, se o Porto e Braga ficaram pelo caminho e eram candidatas, se nós também deixarmos pelo caminho uma seleção como Santarém, fortíssima, num jogo que não lembra a ninguém, se as pessoas se recordam, foi debaixo de uma intempérie, com chuva, vento e sabe-se lá mais o quê. Quem viu aquele jogo foi um esforço tremendo daqueles jogadores, tremendo. Mas sabe, isto, quando a gente ganha muitas vezes, às vezes começa a ser incomodativo para alguns setores. E lá está, e eu aí dou-lhe os meus parabéns, porque efetivamente nós temos que nos preocupar com aquilo que controlamos, e há coisas que fogem do nosso controle. E com essas não vale a pena sequer gastarmos o nosso tempo, porque se as nós controlamos, não vamos ter poder para as resolver. Mister,
terminando aqui numa última questão em relação a essa fase final em Castelo Branco, para depois avançarmos para outro tema, eu acredito, e certamente o Michel também, que aquele jogo com Évora serviu também de motivação para o jogo a seguir com Castelo Branco. Ou seja, eu há pouco dizia, é difícil motivar os jogadores, porque eu, para mim, e permita-me que diga, não concordo muito com o formato dessa fase final, porque lá está, independentemente de tudo o que aconteceu no jogo com Évora, todas as equipas têm um dia menos bom. Né? E naquele jogo, no primeiro jogo, seja com Évora, seja com quem for, se a equipa enfrenta um desses dias menos bons, praticamente fica sem hipótese de remediar, ou seja, é um formato muito limitado. E como você disse bem, ao perder esse jogo, automaticamente ficou praticamente afastado da final. E para um treinador é muito difícil motivar uma equipa nessas circunstâncias. Mas a forma como se perde com Évora, se calhar serviu de motivação extra para os jogadores para mostrarem que efetivamente não mereciam aquilo que aconteceu. Concorda comigo? Sem dúvida. Mais do que frustração foi a revolta. Mais do que frustração foi a revolta. E de facto quem esteve nesse jogo e também no jogo com Santarém, acho que percebeu claramente que a revolta toda que estava dentro de nós e que no jogo com Santarém acabou também por vir ao de cima, porque de facto continuaram a passar-se coisas que para nós eram incompreensíveis, mas pronto, as coisas são como são, eu não quero alongar muito, até por respeito a todos os intervenientes, e que respeito muito e defendo muito as três equipas que são responsáveis pelo jogo, mas há dias que não correm bem, basta haver um dia que não corra bem uma equipa e prejudica outras. O que é certo é que num formato como este, nós não temos margem para ir atrás de erros de terceiros, não temos essa margem, portanto basta perder e ficamos fora do caminho. Um empate deixava-nos ainda vivos e de facto as coisas não foram fáceis, mas serviu, como o Hugo diz bem, de motivação para todo o grupo de trabalho, de mostrar que de facto o que tinha acontecido não era normal e que nós éramos a melhor equipa, não por sermos Lisboa, não pela questão do rótulo, mas porque de facto tínhamos os melhores executantes e quero acreditar, modéstia à parte, que o conjunto dos 26, 27 que fazem parte da comitiva também eram os mais capazes para enfrentar este desafio. Claro que sim. Michel, deixamos então a seleção da AFL, que foi aquilo que nos trouxe aqui, e eu gostava que o Michel me dissesse, com 38 anos, quais são as suas ambições enquanto, neste caso, selecionador, enquanto treinador de futebol, onde é que podemos ver o Marco Guerreiro daqui a, eu não digo para a próxima época, nem para as duas próximas, mas pronto, daqui a alguns tempos, onde é que poderemos ver o Marco Guerreiro treinador? Se me for possível e se me for dada essa oportunidade, que caso não seja, respeitarei da mesma maneira que respeito todas, campeão europeu pela Associação de Futebol de Lisboa. É o seu objetivo? É o meu sonho, o meu objetivo. Já fiz questão de dizer ao vice-presidente e ao presidente várias vezes. Tinha a plena convicção que este ano iríamos consegui-lo. Não foi possível, mas se é que podemos ter sonhos e sonhar, deixe-me sonhar que daqui a uns anos estou a festejar um campeonato europeu amador ao serviço da Associação de Futebol de Lisboa. Podemos e devemos ter sonhos, eles comandam a vida. Mister, então eu posso acrescentar para quem nos está a seguir, que enquanto o presidente Nuno Lobo, como entidade máxima da Associação de Futebol de Lisboa, quiser, e enquanto o Michel Marco Guerreiro não levantar o troféu de campeão europeu amador pela Associação de Futebol de Lisboa, não vale a pena pensarem em ligar ao Michel Marco Guerreiro por esse projeto, porque está no lugar certo, o homem certo, é isso? Nós nunca podemos fechar portas nem negar o dia da manhã. Contudo, eu sinto-me fantasticamente no projeto que estou, não da seleção em particular, mas o projeto todo vale pelo todo. É um trabalho que me enche de orgulho, dá-me imenso trabalho, cria-me imensos problemas, mas é essa adrenalina do nosso dia-a-dia que nos faz viver. E de facto poder ser, eu sempre tive o sonho de ser profissional no futebol. Sempre tive esse sonho. Nunca balizei muito se era como treinador principal, adjunto. Eu queria de facto viver do futebol. Porque às vezes nós também focamos demasiado só numa situação
e se não acontece a frustração é tão grande que abandonamos. E eu não quero abandonar, eu quero ter 60, 70 anos e poder continuar no futebol com o mesmo prazer que tenho agora com quase 40. E de facto o meu trabalho na associação preenche-me de tal forma, e já vão para 6 anos, que eu não penso noutra coisa neste momento. Não, é honesto, sou sincero, neste momento não penso noutra coisa. Sinto que sou reconhecido por quem está acima de mim, sinto que as pessoas que trabalham comigo se sentem motivadas e me reconhecem também competência para em conjunto trabalhar com elas, e penso que tenho correspondido àquilo que me têm solicitado. Também volto a repetir, com alguma vaidade, porque nós aquilo que ganhamos temos que ter alguma vaidade, porque senão corremos o risco de ser falsos modestos, e eu não sou nada apologista da falsa modéstia. Acho que nós, quando perdemos, temos que assumir que perdemos, da mesma maneira que quando ganhamos também temos que chamar um bocadinho o foco a nós próprios, porque senão então não andamos aqui a fazer nada e andamos constantemente à espera que algo aconteça. Mas é um pouco isto, eu estou feliz naquilo que faço, tenho a minha vida estável e não faço intenções de mudar essa estabilidade que, com todo o respeito pelos meus colegas, têm tido a vida difícil nos clubes, porque de facto, como eu costumo dizer, a roleta russa está sempre pronta a atuar. Claro que sim, e eu permito-me que lhe diga, infelizmente, mas é uma questão de mentalidade, eu acho que havia muito melhores treinadores se houvesse muito mais estabilidade para eles poderem trabalhar. Quando iniciamos um projeto, já com o corda ao pescoço, entre aspas, e não temos tempo para trabalhar determinado projeto, ficando sempre refugiados dos resultados, digamos assim, logo aí à partida começamos mal, e felizmente você tem essa estabilidade já há 6 anos para trabalhar na AFL, e isso permita-me que lhe diga mais uma vez, é um privilegiado o Mr. Marco Guerreiro por ter essa estabilidade para poder desempenhar a sua função enquanto selecionador. Mister, caminhamos a passos largos para o final, aliás, já entramos em compensação, como eu costumo dizer, já ultrapassámos os 90 minutos, mas eu tenho aqui 2 questões de 2 seguidores nossos que colocaram e que eu também gostava de colocar. Uma é para quando, ou está projetado, e se calhar não vai conseguir responder taxativamente, mas por menos pode-nos dar uma ideia, para quando um centro de treinos na Associação de Futebol de Lisboa, falou-se em tempos, segundo o Sr. José Carlos Pires, no campo de hóquei, tem ideia, eu sei que eventualmente será um projeto, mas... Se me permite, essa questão é uma questão que tenho que colocar ao Presidente, não é? Mas de qualquer forma, até porque eu tenho plena noção de quais é que são as minhas funções e até onde é que posso ir. E acho que esse tem sido o meu trunfo dentro da casa. E acho que é também um pouco por isso que já estou há 6 anos e não é fácil. Eu não tenho memória de algum coordenador técnico na Associação de Futebol de Lisboa estar tanto tempo na função. Eu tenho plena noção, respeito hierarquias e admiro e reconheço nas pessoas que estão na liderança da Associação de Futebol de Lisboa muita competência. Mas penso que é um dos projetos da direção, aliás é público, o centro de treinos é público. Em primeira fase temos a sede que está em projeto, em fase de execução, penso eu. Portanto, o centro de treinos, se for possível, naturalmente que o Presidente e a direção hão de ter as melhores opções e de quando for possível. Não nos esquecemos também que neste momento estamos a defrontar um adversário invisível e imprevisível, e acho que essas questões agora têm que ficar para segundo plano, porque o importante é nós estarmos todos bem e conseguirmos o mais cedo possível retomar a nossa vida normal e aquilo que nos apaixona, que é o futebol e o futsal. Exatamente, Mister. E antes de avançarmos para o final, eu tenho mais uma questão para colocar ao Mr. Marco Guerreiro, questão essa relacionada precisamente com os cursos de treinador e com treinadores, mas não posso deixar em claro de voltar a relembrar que esta entrevista hoje ao Mr. Marco Guerreiro tem o apoio da Mel Casa Digital. Engenheiros, promotores imobiliários e arquitetos. Somos o vosso parceiro tecnológico de excelência. Se constrói prédios e moradias, fale connosco e peça um orçamento. Conheça as nossas soluções de videoporteiro, alarmes multirrisco, televigilância,
automação inteligente e controle de acessos, tudo por controle à distância. Preços competitivos e assistência técnica maior aos promotores e aos clientes finais. Contacte-nos casadigital@telecom.pt. Mister, e para terminarmos, eu coloco esta questão, tenho vindo a evitá-la porque, como você falou e bem ainda há pouco, neste momento todos lutamos contra um adversário invisível, mas poderoso, e alguns assuntos, forçosamente ou não, terão sempre que passar para segundo plano. Mas tem sido uma questão que me tem colocado variedíssimas vezes nos últimos tempos, que é a questão dos cursos de treinadores. E uma vez que o Mister, como diretor técnico e coordenador técnico da Associação Futebol Lisboa, tem ideia, e há pouco falou até, tocou nesse assunto, há datas previstas, há alguma forma de descansar as pessoas, se irão abrir novos cursos brevemente ou não, e como é que serão feitos? É uma questão pertinente e eu vou responder aquilo que tenho respondido a toda a gente. Eu, em conjunto com o vice-presidente, com o José Rodrigues, e estamos em constante contacto para avaliarmos o que tem acontecido, em conjunto, naturalmente, com a direção da Associação Futebol de Lisboa, no sentido de avaliarmos quando é que poderá ser possível retomar os cursos que não foram possíveis concluir. Mas é um problema demasiado complexo e as pessoas têm que nos ajudar, porque de facto não está nas nossas mãos resolver este problema. Nós já fizemos pela via oficial, que é a direção da Associação Futebol de Lisboa, direção da Federação Portuguesa de Futebol, manifestar a nossa preocupação e fazer sugestões para que os cursos possam terminar com a naturalidade e o tempo necessário para terminarem, para que isto não seja tudo agora de repente à pressa. Portanto, isto agora não é chegar, pôr os francos todos no assador não. Um curso de treinador é algo muito importante e de grande responsabilidade. Nós não nos podemos esquecer que estamos a formar treinadores para formarem os nossos atletas. Se nós temos um processo de certificação que é exigente, não podemos agora também entrar no facilitismo só porque estamos perante uma pandemia e agora vamos facilitar e vamos entregar os cursos de mão beijada. Não, eles têm que concluir. Agora, em que condições é que os vamos concluir e quando? Nós não temos neste momento resposta para dar. E aquilo que nós fizemos, que é a nossa primeira preocupação, é, junto dos nossos treinadores que estão em formação, dar-lhes uma palavra de acompanhamento, de tranquilidade, para que eles percebam que nós não estamos em casa sentados no sofá da televisão, estamos sim em 24 sobre 24 horas a acompanhar o que está a acontecer, porque isto todos os dias há novidades. Ainda há pouco a Federação Francesa cancelou os campeonatos principais, a FIFA já deu um parecer clínico que até setembro não convém que haja futebol, portanto, todos os dias há aqui mudanças. Portanto, não se pode exigir à direção da Associação Futebol de Lisboa, na minha humilde opinião, que tenha uma varinha mágica na mão e que agora arranje soluções para tudo. Não, a solução tem que partir de todos nós. E em relação aos cursos, a Associação Futebol de Lisboa, para tranquilizar também quem nos está a ouvir e para quem quer tirar o curso, primeiro nós temos que pensar naqueles que têm que concluir o curso. Enquanto não resolvermos o problema dos cursos que estão para terminar, não podemos começar novos cursos. Até porque ninguém pode começar novos cursos enquanto a Federação não publicar a nova regulamentação, que ainda não é pública. A única coisa que foi tornada pública foi a regulamentação para a formação geral dos cursos. Falta agora cada federação fazer a formação específica. Portanto, temos que ter conhecimento das coisas para podermos falar sobre elas. Temos um problema também não menor, que é os estágios. Portanto, as provas foram canceladas, ou canceladas, suspensas, foram dadas por terminadas à data da suspensão, com as subidas, não descidas, não interessa por acaso. O que é certo é que os treinadores estagiários ficaram a 2 meses de terminar o estágio. Estes homens não podem ficar prejudicados. É um caso excepcional, requer medidas excepcionais. E as medidas excepcionais, nós também as recomendámos à Federação, não as vou tornar públicas porque acho que estas coisas devem ser tratadas em primeira instância pelas instituições responsáveis pelas mesmas. A garantia que eu posso dar em meu nome, em nome do vice-presidente e da direção, penso que estou autorizado a fazê-lo, é que a direção da Associação Futebol de Lisboa, em conjunto com o gabinete técnico do qual eu faço parte como coordenador técnico, estamos à procura das melhores soluções para que ninguém fique prejudicado.
Ok, acho que está feito o esclarecimento e por quem de direito em relação a esta questão dos colecionadores. Mister, para a despedida, porque já não quero amassá-lo mais assim também, quero deixar alguma mensagem para a cerca de centena de pessoas que nos acompanhou ao longo desta hora e meia. Queres deixar uma última mensagem antes de nos despedirmos? Eu queria falar aqui só antes da despedida, Esteja à vontade. até porque não seria justo com todos os restantes colegas, eu não vou mencionar ninguém em particular, porque eles sabem quem são. Nós falámos aqui só de futebol, mas temos também o futsal e temos o futebol feminino. Dar uma palavra de apreço pelas pessoas que estão connosco a trabalhar no futsal, tanto masculino como feminino, que fizeram este ano um trabalho fantástico e que também fruto desta crise epidemiológica não puderam continuar com o seu contributo. Também aos clubes que connosco colaboram por não poderem também eles continuar a colaboração no sentido de potenciar os seus atletas. Quero deixar aqui também claro que também estes atletas ficaram privados de participar nas fases finais das interassociações. Este ano não houve Sub-14, que é um torneio também de grande importância a nível nacional. Esta geração vai ficar marcada por não ter tido a possibilidade de participar nesse torneio e é algo que é irremediável, não vão poder participar. Nós tínhamos já cerca de 60 jogadores identificados da segunda divisão distrital do Sub-14 para poderem numa primeira fase integrar, tal como no ano passado, a seleção distrital e terem também eles a oportunidade de crescer e evoluir no espaço da seleção distrital. E também às nossas meninas do centro de treinos, que inclui as Sub-14 e as Sub-17, um beijinho muito grande para elas, também à Carla, que não sei se nos está a ouvir ou não, porque de facto esta gente faz todo um trabalho fantástico durante um ano. Os clubes podem ter a certeza absoluta que a Associação de Futebol de Lisboa trata muito bem os seus atletas, tenta, dentro das suas possibilidades, potenciar ao máximo os seus atletas e agradecer a colaboração que todos eles têm dado, porque sem a colaboração dos clubes era impossível nós termos o sucesso que temos tido ao longo dos anos que a Associação tem existência. Claro que sim. Mister, agora sim, A mensagem. Exatamente, para despedida, para os nossos seguidores. Claro que sim. Hugo, a mensagem no fundo é para todos, não só para a família do futebol e do futsal e também do futebol praia, mas para toda a gente em particular. Nós, se acharmos que não nos acontece a nós, é precisamente quando vamos baixar as guardas e o azar pode nos bater à porta. Os tempos são de cautela, são de muita resiliência, porque estamos todos a viver com dificuldades, uns mais do que outros. Há de certeza absoluta pessoas com mais dificuldades do que nós próprios. Se nós pudermos fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, acho que é um dever moral e cívico que nós temos. E queria deixar aqui um conselho a todos nós. Se este ano alguns de nós tiverem possibilidades de fazer férias, façam-nas cá dentro, porque temos muitas famílias portuguesas a precisarem do nosso dinheiro para não ficarem em situações ainda piores do que aquelas em que já estão. Muito obrigado. O futebol, para terminar, o futsal, sim. Voltará quando puder voltar, quando tivermos todos a garantia de o que vamos fazer em segurança, sem nos prejudicarmos a nós próprios e aos outros. Até lá temos que nos unir, temos que deixar de parte algumas divergências que possamos ter, porque elas agora não vão fazer falta nenhuma. Aquilo que vai fazer falta é a discussão, reflexão e decisões que têm que ser tomadas e que toda a gente deve solidarizar-se com elas, quer concorde muito ou pouco com as mesmas. Sr. Senhor, Mister, para terminar, mais uma vez, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui comigo, para dar a cara e responder a todas as questões. Eu acho que no final desta quase 2 horas que estamos aqui à conversa, acho que todos os que nos acompanharam estão muito mais esclarecidos e certamente quando sair uma próxima convocatória da seleção da Associação de Futebol Lisboa, certamente antes de escrever o que é que seja, já estarão esclarecidos e se calhar vão pensar 2 vezes. O meu agradecimento de coração, Mister, pela sua disponibilidade, agradecer a todos os seguidores do Futebol Online que estiveram hoje aqui a assistir a esta conversa com o Mister Marco Guerreiro e relembrar mais uma vez que amanhã é dia de folga para o Futebol Online, ou seja, amanhã não teremos nenhum programa
em direto, mas voltarei na quinta-feira a partir das 9h30 da noite para a entrevista com o treinador de futebol profissional, Filipe Martins. Foi um prazer, mais uma vez, muito obrigado a todos e um especial agradecimento. Sim, Marco? Sim. Desculpe interromper, queria só terminar com o agradecimento ao Hugo e ao Futebol Online pelo trabalho que tem realizado. Naturalmente, tudo o que façamos na vida vai ser alvo de críticas positivas e negativas, e eu quero acreditar que o Hugo traz de positivo ao nosso futebol amador é muito maior do que aquilo que possa trazer de negativo. E dar-lhe os parabéns por isso. Da minha parte, conto comigo para sempre que possível e que a direção da associação assim o autorize, dar o meu contributo. Agradecer-lhe por também me poder dar aqui um pouco a conhecer a quem ainda não me conhecia, sem qualquer problema de falar sobre os vários temas que aqui me foram colocados, com transparência, com frontalidade. Dizer-lhe também que vou ter o cuidado, e por respeito a todos aqueles que nos ouviram e que foram colocando aqui algumas questões, eu não vi todas porque não estou a conseguir acompanhar as... Não é fácil. Não estou a conseguir acompanhar, mas vou ter a preocupação de tentar responder a todos eles, desde que não sejam temas que entrem para a polémica. Se forem construtivos, tentarei responder a todos eles. E no fundo isso, agradecer-lhe por esta oportunidade. Obrigado, Mister. Hoje tenho esse gosto pessoal de poder dizer que efetivamente foi um programa onde se falou abertamente do futebol da Associação Futebol Lisboa, das seleções da Associação Futebol Lisboa, e efetivamente falou-se com elevação, e as pessoas que nos assistiram também estiveram elas com bastante elevação, por isso estou à vontade para dizer, pode ler os comentários todos, que efetivamente não, infelizmente, ao contrário do que às vezes acontece, hoje correu bem e não foi utilizado o programa para descarregar aqui qualquer tipo de ódio pessoal ou outra coisa parecida. Mais uma vez, terminar dizendo que esta entrevista teve o apoio da Mel Casa Digital, hoje em exclusivo, e na próxima quinta-feira, na entrevista ao Filipe Martins, também teremos o apoio exclusivo da Mel Casa Digital. Meus amigos, foi um prazer, desejo a todos o resto de semana fantástica e, acima de tudo, cuidem-se. Mister, um grande abraço e muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Hugo, e obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Caros construtores, engenheiros, promotores imobiliários e arquitetos, somos o vosso parceiro tecnológico de excelência. Se constrói prédios e moradias, fale connosco e peça um orçamento. Conheça as nossas soluções de videoporteiro, alarmes multirrisco, televigilância, automação inteligente e controle de acessos. Tudo por controle à distância. Preços competitivos e assistência técnica aos promotores e aos clientes finais. Contacte-nos casadigital@telecom.pt.